Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses programas, através do Evangelho de Mateus, a vida do Senhor Jesus Cristo. E desde o programa passado estamos estudando o ano da Paixão. Hoje vamos estudar o capítulo 16, que relata a confissão de Pedro, declarando que Jesus é o Cristo, e Cristo afirmando que edificaria a sua igreja. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você que abra a sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente para isso que o nosso irmão da cidade de Manaus escreveu para nós, contando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Ele escreve para nós com essas palavras: eu sou ouvinte do programa Através da Bíblia há muito tempo. De madrugada, ligo o meu rádio para ouvir essas mensagens que trazem muito conforto espiritual e nos edifica a alma. Eu rogo ao Senhor que esse programa continue no ar por muitos anos, levando alimento espiritual a todos os ouvintes. Querido amigo, desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e sejam desafiados também a viverem de modo digno da vontade do Senhor. Muito obrigado mesmo por suas palavras, por seu incentivo. Agora eu quero convidá-lo a se unir comigo e com muitos outros irmãos para buscarmos a presença do Senhor em favor desse ministério. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Senhor, buscamos a iluminação do teu Espírito para esse programa. Que haja edificação e bênção para todos os ouvintes. Que o Senhor fale a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Prezado amigo, temos diante de nós os 28 versos do capítulo 16 de Mateus. Abra sua Bíblia e vamos estudar e estaremos percebendo aquilo que Deus tem para nós nesse texto de Mateus. O primeiro episódio está relatado nos versos 1 a 4, onde encontramos os fariseus e saduceus pedindo outra vez um sinal do céu e novamente Jesus só oferece o sinal de Jonas. Você deve se lembrar que no capítulo 12, os escribas e fariseus pediram também um sinal. E naquele caso, Jesus lhes disse que o único sinal que teriam de sua parte era o sinal de Jonas. E aqui outra vez Jesus Cristo dá a mesma resposta. Mas é interessante notar que agora estão juntos os fariseus e os saduceus. É importante observarmos esse detalhe, pois os fariseus e os saduceus eram grupos totalmente opostos em relação à vida religiosa judaica. Os fariseus viviam segundo as minúcias da lei e os vários detalhes da lei oral, da tradição dos homens. Enfim, eles eram bem legalistas. Já os saduceus rejeitavam todo o acréscimo que a tradição tinha feito à lei e só aceitavam o que a Torá dizia. Os fariseus criam nos anjos e na ressurreição, e os saduceus não criam nessas possibilidades. Essas comparações são importantes, pois vemos que na oposição a Jesus, até os adversários se uniam para tentar derrubá-lo, para tentar surpreendê-lo em alguma afirmação incorreta. Mas Jesus novamente só oferece o sinal de Jonas para aquela geração que ele descreve como adúltera e perversa. Uma geração má que, por causa da tradição,
por causa de um estudo inadequado das Escrituras, não viram que a promessa do reino de Deus já estava se cumprindo diante dos seus olhos, através da própria presença de Jesus. Então Jesus lhes disse que tinham recebido muitos sinais, como por exemplo, a pregação de João Batista, mas eles estavam rejeitando a todos. Jesus então chama a atenção deles para o fato de serem eles conhecedores dos sinais do tempo, isso é, anteviam pelos sinais meteorológicos, eles anteviam como ficaria o tempo naquele ou nos próximos dias. Eles sabiam identificar se choveria ou não, se faria frio ou não, se faria calor ou não. Mas os sinais mais importantes, isto é, os sinais das épocas divinas, eles não reconheciam, e por isso Jesus só lhes ofereceu o sinal de Jonas. Esse sinal de Jonas é uma referência à morte de Jesus, ao seu sepultamento e também à sua ressurreição. A sua resposta é breve, mas é a resposta certa que deveria ser dada àqueles líderes religiosos. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse era o sinal de Jonas. E o sinal que Jesus haveria de dar-lhes era exatamente esse. Mas os fariseus e os saduceus não estavam interessados em Jesus e assim, mais uma vez, não o aceitaram. Já tinham expressado seus pontos de vista a respeito de Jesus. Eles criam até que as obras de Jesus eram feitas pelo poder de Satanás, como nós vimos em 9:34 e 12:24-30. Veja só, os líderes judaicos criam que Jesus era um impostor. Para eles, Jesus não era o Messias. Ora, então, diante disso, Jesus, deixando-os, retirou-se. Querido amigo, qual é o seu conceito sobre Jesus? Para você, quem é Jesus? Você o reconhece e o aceita como enviado de Deus, como o próprio Deus encarnado? Veja bem, essa é uma decisão muito séria. Mas o texto prossegue e vamos agora ao segundo episódio narrado por Mateus, que se encontra no capítulo 16, versículos 5 a 12. Então, depois de atravessarem o lago da Galileia, os discípulos perceberam que tinham esquecido de levar pão para suas refeições. Depois de desembarcarem, caminhando com eles, Jesus lhes disse: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Ele ainda estava se referindo à conversa com aqueles religiosos. O próprio Mateus, que era discípulo e que certamente estava junto com os seus companheiros, relata que os discípulos pensaram que Jesus os advertia porque eles tinham esquecido de levar pão para se alimentarem. Mas, querido amigo, Jesus percebeu que os seus discípulos estavam pensando em outra categoria, isto é, estavam pensando no pão material, enquanto ele mesmo falava sobre o pão espiritual, isso é, sobre o fermento, sobre a doutrina dos fariseus e saduceus. Então Jesus repreendeu os discípulos de uma maneira até severa, uma repreensão por causa da pequena fé e da falta de compreensão, da compreensão inadequada que eles demonstravam. Jesus então chamou a atenção dos discípulos, não porque deveriam ter compreensão dos eventos futuros que ainda ocorreriam, como por exemplo a sua morte e a sua ressurreição. Jesus os advertiu pela falta de fé e pela falta de compreensão diante dos eventos que já tinham ocorrido, como por exemplo os 2 milagres da multiplicação dos pães e peixes. Jesus ensinou que se eles tivessem entendido claramente o seu poder demonstrado naqueles milagres, ora, eles não estariam pensando que ele estava chateado ou frustrado por não terem providenciado pão para a viagem. Pense comigo, será que ele, que alimentou milhares de pessoas, não poderia alimentar o seu grupo? Com certeza. Deveriam ter, então, mais fé em Jesus, sabendo que, por sua bondade, ele não os deixaria passar fome. Não quer dizer que não tinham nenhuma fé ou compreensão, mas o que tinham era algo parcial, era algo ainda muito imaturo, e tudo estava muito misturado com a tradição religiosa que seguiam. Essa demora em aprenderem os valores espirituais caracterizava os discípulos de Jesus. Mas, na verdade, querido amigo, será que eu e você, muitas vezes, também não somos lentos em aprender as verdades eternas que Deus quer nos ensinar?
Graças a Deus pela sua paciência e pela sua misericórdia em dar conosco, mesmo quando somos vagarosos. Esse episódio termina no versículo 12, em que Mateus relata que só depois dessa repreensão é que os discípulos, enfim, entenderam que Jesus se referia ao cuidado que eles deveriam ter com a falsa doutrina dos fariseus e dos saduceus. O discípulo de Jesus, querido amigo, ele deve estar sempre vigilante para não ser enganado por doutrinas que têm apenas boa aparência, mas que o seu conteúdo é ruim, é funesto. O terceiro episódio está relatado nos versículos 13 até 20. E nesse relato nós encontramos Jesus indo com seus discípulos para Cesareia de Filipe. E nesse percurso ele faz uma pergunta intrigante. Veja só, qual é a opinião do povo a meu respeito? Para os religiosos daquela época, Jesus era um falso profeta, pois usava o nome de Deus, mas o seu poder vinha de Beelzebu, isso é, o príncipe dos demônios. Para Herodes Antipas, Jesus era João Batista ressuscitado, conforme lemos em 14:2. Também para alguns do povo, Jesus era João Batista. Ou então ele era Elias, ou Jeremias, ou até qualquer um dos profetas. Mas todos eles falharam na interpretação de quem era Jesus. Porém, os seus discípulos reconheceram, graças a Deus, que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi Pedro quem falou pelos seus colegas apóstolos. Temos então de fazer aqui alguns destaques. Jesus estava no norte da Palestina e ele sabia que o seu tempo se aproximava rapidamente. O tempo em que ele iria dar a sua vida para a nossa salvação. Então, assim, Jesus iniciou a sua jornada em direção a Jerusalém. Mas antes de começar a sua jornada, haviam duas verdades que os discípulos deveriam saber claramente. Veja só, a primeira verdade é, quem é Jesus? E a segunda verdade é, o que ele vai fazer? Veja bem, todos nós devemos estar muito seguros dessas duas verdades. Quem é Jesus? E o que ele vai fazer? E o que ele fez? Cada ser humano precisa ter essas verdades plenamente esclarecidas em sua mente. O conhecimento delas é que vai determinar a nossa salvação. Em relação à primeira verdade, Jesus continua sendo para muitos a pessoa mais controvertida que já existiu no mundo. Os homens continuam tendo de Jesus as mais diversas opiniões. Alguns reconhecem que Jesus foi um grande mestre. Outros veem Jesus como uma figura profética. Outros viam Jesus como Jeremias, que era o profeta que demonstrou autoridade, mas ao mesmo tempo ele demonstrou lamentações. Porque, veja só, Jesus também, embora tenha se colocado como autoridade contra os religiosos, como vimos no capítulo 15, versículo 1, ele também chorou, conforme Lucas 19:41, quando ele viu Jerusalém. E Jeremias era o profeta que muitos têm chamado de profeta chorão. Como naqueles dias, outros achavam também que Jesus podia ser algum outro profeta. Assim, também, cada pessoa tem um ponto de vista pessoal sobre Jesus nos nossos dias. Alguns até entendem que Jesus foi o fundador de uma religião. Ah, querido amigo, os homens do presente, como aqueles do passado, continuam desconhecendo a pessoa de Jesus. Mas Jesus perguntou também aos discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Era uma pergunta bem objetiva, bem direta. E no versículo 16, a resposta dos apóstolos foi muito objetiva também. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, parabéns. Esse conceito era o testemunho mais alto e a confissão mais elevada que os apóstolos podiam fazer. Esta era, prezado amigo, a verdade absoluta a respeito do Senhor Jesus. Jesus então responde a Pedro, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja só, ninguém pode identificar Jesus como Filho de Deus, a não ser pelo poder do Espírito Santo.
Foi isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Só o Espírito de Deus pode nos revelar a verdade sobre Cristo. Só o Espírito de Deus pode nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. E no verso 18, Jesus responde: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Agora, qual é o significado dessa expressão? Você já pensou nisso? Essa pedra aqui é o próprio Jesus, sobre a qual a igreja está edificada. Mas existe uma teoria de que a pedra é Pedro. Existem aqueles que dizem que a pedra aqui referida é Pedro. A palavra Pedro, na verdade, significa pedregulho, ou fragmento de pedra. E a igreja aqui não poderia ser edificada sob um pedregulho. E ainda existe uma outra teoria que afirma que a pedra aqui referida é, na verdade, a confissão de Pedro. Embora tenha sido uma confissão revelada pelo Pai, a igreja não poderia ser edificada sobre uma palavra humana. Não devemos ter dúvidas nenhuma. É sobre Cristo que a igreja está edificada. Cristo é a rocha. E o próprio Pedro afirma, por exemplo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 8, que Jesus é a pedra preciosa. E além de Pedro, também Paulo diz em 1 Coríntios 3, 10 a 12 e Efésios 2, 20 a 22, que ninguém pode lançar outro fundamento além daqueles que foi lançado, que é Jesus Cristo, pois ele é a pedra angular. Eu vou repetir as passagens para você. 1 Coríntios 3, 10 a 12 e Efésios 2, 20 a 22. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, isto é, Jesus Cristo. E na sequência Jesus então afirma: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno aqui é a palavra Hades ou Sheol do Antigo Testamento, isto é o mundo invisível dos mortos. E é muito importante sabermos que as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. O versículo 19 é muito discutido. E o que significa, na verdade, ter Jesus dado as chaves do reino para Pedro? Jesus deu as chaves do reino a Pedro, e nós vemos, na verdade, isso lá no livro de Atos, quando Pedro foi utilizado para dar entrada aos judeus, em Atos 2, aos samaritanos, em Atos 8, e aos gentios, em Atos 10, Pedro deu oportunidade para cada um desses grupos entrar na igreja. Mas certamente essas chaves foram dadas por Jesus àqueles que fizeram essa confissão de que Jesus Cristo é o seu Salvador, de que Jesus Cristo é o Deus vivo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, se você é um filho de Deus, então você tem as chaves do reino. Sabe por quê? Porque nós temos o Evangelho, e somente o Evangelho pode salvar o homem, somente o Evangelho pode abrir as portas do reino de Deus para qualquer pessoa. O pecador se salva quando nós lhe pregamos o Evangelho. Então, é grande a nossa responsabilidade. O Evangelho é a chave que liga ou desliga o homem do céu. E finalizando o episódio, lá no versículo 20, Jesus pede segredo dos seus discípulos da sua messianidade. Jesus sabia que ainda não tinha chegado a sua hora de se entregar por nós. Mas vamos adiante, o quarto episódio mostra Jesus anunciando que ele haveria de ser sacrificado em nosso lugar. Essa é a segunda verdade que nós necessitamos saber. Jesus veio para fazer o quê? Jesus veio para dar a sua vida por nós. E essa verdade que a Bíblia chama de Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez na cruz, morrendo por nossos pecados. E de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Temos então que conhecer quem é Jesus, mas temos que conhecer o que ele fez por nós. Ele morreu por nós, o justo pelos injustos. Quando os discípulos ouviram essa verdade dos lábios de Jesus, Pedro novamente tomou a palavra e corrigiu a Jesus. Veja só, olha o versículo 22. Então, embora fosse essa a primeira vez que Jesus anunciava a sua morte, Jesus foi muito firme e até severo ao repreendê-lo com as palavras do versículo 23. Mas como é que nós podemos entender esse acontecimento? Veja só. O apóstolo Pedro, primeiramente, afirmara, através de uma revelação divina, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois, agora, vemos Pedro sendo usado naturalmente por Satanás.
Querido amigo, veja só, se nós não permanecermos totalmente ligados a Deus, se pensarmos de acordo com a nossa inteligência, não compreenderemos os planos eternos de Deus e nos tornamos facilmente presas de Satanás. Jesus então reconheceu que qualquer tentativa de desviá-lo da sua missão de sofrimento e morte, qualquer tentativa desse tipo tem origem em Satanás. Conforme nós estudamos, por exemplo, lá no capítulo 4, do versículo 1 a 11, quando Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Por isso, no versículo 23, Jesus disse para Pedro, dirigindo-se a Pedro de uma maneira muito clara: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Veja, querido amigo, que embora Pedro tivesse compreendido que Jesus era o Messias, por meio da revelação divina, ele ainda não compreendia na totalidade que o Messias prometido no Antigo Testamento não seria apenas um rei, mas seria, sobretudo, o servo sofredor, tantas vezes profetizados por Isaías. Que esse servo sofredor, que seria executado, que sofreria, que seria crucificado em humilhação, como maldito em meio de pecadores. Querido amigo, então, assim chegamos ao 5º episódio desse capítulo, e esse capítulo, você está percebendo, ele tem assuntos tremendamente importantes. E esse acontecimento é, na verdade, uma sequência do tema que Jesus apresenta pela primeira vez aos discípulos. Então, nos versos 24 a 28, que concluem esse capítulo, Jesus incluiu no seu sofrimento todos quantos querem segui-lo, todos quantos o aceitam como rei, como salvador de suas vidas. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então alguém pode pensar: eu tenho que negar ou tenho que renunciar a qualquer tipo de conforto, as coisas boas, as coisas que gosto? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus disse que devemos negar a nós mesmos, e a coisa mais difícil do mundo é negar a nós mesmos. E depois devemos tomar a nossa cruz. Não tomar a cruz de Cristo, mas a nossa cruz. A cruz para você, prezado amigo, a cruz para mim, a cruz para qualquer pessoa que quer seguir a Cristo, que deseja seguir a Cristo. Isso é muito importante nós percebermos. Que cruz que é essa? Talvez seus planos, talvez a sua própria vida, talvez o seu eu. Você tem que crucificar o seu eu para seguir a Cristo. E nos versos 25 a 27, então, nós temos uma metáfora. Essa metáfora, você sabe, é sempre uma figura que Jesus usa para ilustrar alguma ideia. Veja só, não significa que todo discípulo será crucificado. Mas essas palavras mostram a natureza real do discipulado, a natureza radical do discipulado. Essas palavras mostram claramente as exigências de Jesus para todos nós, os seus discípulos. Naquele tempo, como hoje, muitos querem um Messias que satisfaça todos os seus desejos, todas as suas reivindicações. Mas a mensagem de Jesus é que para ser seu discípulo, temos que ter disposição de perder a nossa vida terrena para ganharmos a vida celestial, a vida espiritual, a vida que realmente vale a pena viver. No momento, quando a maioria dos evangélicos querem Jesus, que abençoa, que emociona, que preenche, que prospera, que fortalece os seus seguidores, veja só, o próprio Senhor Jesus, o verdadeiro Jesus, o servo sofredor, insiste que os seus seguidores morram para o eu. Neguem-se a si mesmo, para então segui-lo. A pergunta que devemos fazer é: nós estamos dispostos a isso? Você, meu querido amigo, está me ouvindo agora? Você está disposto a negar o seu eu? Negar a si mesmo, para depois segui-lo? Querido amigo, estamos chegando então ao final desse programa. E é um tempo de reflexão, é um tempo de finalizarmos esse estudo com sérios questionamentos a respeito da nossa própria situação diante de Jesus. Quem é Jesus para você? Pedro confessou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? A minha expectativa, a minha oração é que você também confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador.
Jesus para você e para mim deve ser também o Cristo, o Filho do Deus vivo, isto é, o enviado de Deus para a nossa salvação. Mas a segunda pergunta é: o que é que Jesus fez? Ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Minha oração é que você aceite Jesus e receba o presente que Deus tem dado para nós. Muito obrigado por sua companhia. Estamos terminando esse programa. Espero a sua carta, compartilhando a sua impressão sobre esse estudo. Que Deus te abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.